bem-vindos à Conversa Atual. Com o aproximar das eleições legislativas antecipadas, damos voz aos cabeças de lista pelo Círculo de Beja dos partidos com assento parlamentar. É nosso convidado, Pedro do Carmo, é o cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo de Beja nas eleições legislativas de 18 de maio. Antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade, Pedro do Carmo. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio do Atual. Pedro do Carmo é o cabeça de lista natural do Partido Socialista em Beja. Se tivermos em conta que o presidente da Federação, Nelson Brito, assumiu uma candidatura à presidência da Câmara de Aljustrel. Sim. Olá, bom dia Inês, bom dia a todo o auditório do Atual. É sempre um gosto e um prazer estar aqui nos vossos estúdios a partilhar convosco aquilo que é as nossas ideias e os nossos projetos para o Baixo Alentejo. Sim, é uma lista de continuidade. Nós fomos a eleições há cerca de um ano. Eu era o número 2 da lista, porque o Nelson Brito era o atual presidente e continua a ser o presidente da Federação do PS do Baixo Alentejo. Naturalmente que construímos a mesma lista, uma lista que se apresentou aos eleitores de cara levantada. O projeto é um projeto político, não é um projeto individual. Eu que tinha sido número 2 e a Telma número 3, agora, com a indisponibilidade do presidente da Federação, que é candidato de novo ao município de Aljustrel, uma atitude honrosa e digna para com o seu Conselho. Naturalmente que a lista é de continuidade, rejuvenescida com o Departamento Federativo das Mulheres e com os Jovens Socialistas, que é sempre uma lista equilibrada e uma lista disponível para servir o Baixo Alentejo. Sente-se mais confortável sendo o número 1? Eu estou sempre confortável quando é serviço público. Fui humildemente número 2, participei ativamente na campanha, não consegui ser eleito por um número reduzido de deputados, mas foi a vontade popular, foi as regras da democracia e por isso estou confortável onde posso servir e ajudar a minha região. Certamente que recuperar o segundo deputado é o objetivo central do PS aqui em Beja. Onde é que vão buscar os votos para desta vez conseguirem eleger 2 deputados? Naturalmente que sim, mas o nosso objetivo é fazer mais por o Baixo Alentejo, é continuar a servir o Baixo Alentejo. Mas no caso concreto deste ato eleitoral, qual é o principal objetivo? O principal objetivo é naturalmente mostrar que o que foi feito por esta região ou que tem continuado a ser feito por esta região é trabalho do PS, é trabalho dos governos do PS e que sempre que o PS governou, o Baixo Alentejo avançou. Naturalmente que... Não é isso que diz a oposição, nomeadamente PSD e PCP. Naturalmente que não é isso que a oposição diz, mas é isso que eu posso rebater com dados e com factos. Aquilo que também é preciso dizer é que não podemos desperdiçar votos. Se queremos efetivamente um governo de esquerda, um governo para Portugal, não podemos desperdiçar votos à esquerda e não podemos desperdiçar votos em quem não se entrega totalmente ao Baixo Alentejo. Em quem é deputado por um partido qualquer, por um outro partido, que agora é deputado nesta região, já foi deputado noutra região, que não sente o Baixo Alentejo. Isso é uma crítica direta aos cabeças de lista da CDU e do Chega? Que vêm fora da região, que não a conhecem, que não a sentem, que não se podem envolver. Mas o PS, já noutros atos eleitorais, também teve cabeças de lista fora da região. Certo, mas o PS aprendeu com essa lição, o PS aprendeu com esses erros e dá muitos anos para cá que o PS nunca mais... Foi então um erro quando o PS teve aqui cabeças de lista fora da região? Foi outros momentos e nós, socialistas baixo-alentejanos, lutámos para mudar isso e conseguimos mudar isso. E ao longo de vários anos isso deixou de ser uma realidade no Partido Socialista. Tem sempre candidatos que são baixo-alentejanos nascidos, criados e que lutam por esta região como ninguém consegue lutar. Mas o importante não é a competência da pessoa. Entre ter, por exemplo, um deputado da região que até não tenha grande apetência para ser deputado, e não me estou a referir a nenhum partido em concreto, ou ter um candidato fora da região, mas com provas dadas, isso não prevalece. Naturalmente que sim. A competência das pessoas não vem em primeiro. Naturalmente que a meritocracia é importante em todas as funções que desempenhamos. Mas aquilo que eu digo é, nós que somos do Baixo Alentejo, quem é do Baixo Alentejo, sente os problemas todos os dias de forma diferente. E naturalmente por isso, sendo competente, desempenham com maior eficácia, com maior força, com maior energia. Inês, nós temos um desafio muito grande nesta legislatura, que é não perder o terceiro deputado por o Círculo Eleitoral de Beja. Corremos esse risco. Corremos esse risco. Nós ficamos com um pouco mais de 800 eleitores que permitem que o Círculo Eleitoral de Beja tenha a eleger 3 deputados. O que até já é pouco. O que é muito pouco com o decréscimo populacional que vamos sofrendo. E este deputado iria ser
para Braga, ou seja, Braga ficava com mais um eleito e Beja com 2. Se nós não nos unirmos e exigirmos que ou haja aqui uma alteração da lei eleitoral que permita que desta imensidão territorial seja compensada por essa razão. E como é que isso pode ser feito na prática? Acrescentando, por exemplo, os conselhos do litoral alentejano, como defende o presidente de Odmira, por exemplo? É uma ideia que também no qual subscrevo e que fazia todo o sentido, que os conselhos do litoral alentejano, em vez de terem eleitos em Setúbal, tenham eleitos em Beja e possamos ter aqui uma força. Ou seja, é o Baixo Alentejo, aquilo que o PS vem defendendo. O que temos que colocar é na ordem do dia esta problemática. E não é do PS, é de todos. Não podemos permitir que um círculo eleitoral com a imensidão territorial de Beja fique apenas com 2 deputados. E aí a nossa voz ainda tem que ser mais alta e temos que lutar por isso. É um compromisso que quero assumir com os eleitores, é pôr esta questão, nesta legislatura, na ordem do dia. Vamos pôr todos os intervenientes políticos a abordar este tema. Defende então que os candidatos sejam aqui da região, é isso que acontece então com os candidatos do Partido Socialista. O que é que o Baixo Alentejo ganha com a eleição de 2 deputados do PS? Ganha porque a voz dos socialistas na Assembleia da República sempre foi da região e nunca do PS, nem de qualquer governo. O PS espera ser governo nesta legislatura. O PS tem um tributo para com os baixo-alentejanos. O PS, agora quando vejo aqui algumas novidades, alguns anúncios, que não posso apelidar de outra coisa que não sejam anúncios populistas e demagógicos. Está a referir-se ao anúncio do atual governo relativamente à A26. Mas esse anúncio foi feito antes de sabermos que íamos para eleições legislativas antecipadas. Mas o governo teve este ano todo em campanha eleitoral. E isto é vergonhoso. Isto não é sério. Não é sério falar assim. Porque o governo tem que assumir que em 10 meses de governação, se tanto, não podia fazer efetivamente nada. Ou seja, nem para lançar projetos para obras. O que fez foi realmente aproveitar uma situação que o governo do Partido Socialista deixou, naturalmente, com projetos, com candidaturas. Até sejamos sérios. Tudo isto é possível porque houve uma governação do PS que depois de repor os rendimentos às pessoas, depois de aumentar a qualidade de vida, deixou uma situação do país com as contas equilibradas. Há contas equilibradas. É possível apresentar candidaturas. Há um financiamento de um quadro comunitário de Bruxelas que foi negociado e bem negociado pelo governo do Partido Socialista. Tudo aquilo que este governo da AD fez durante estes meses é obra do Partido Socialista. Claramente. Está a dizer. Estou a dizer isso claramente. Não teve iniciativa nenhuma para com o Baixo Alentejo? A única iniciativa que teve foi, ao contrário do que teve noutros momentos, não parou, não estragou. Porque, se bem se recordar, quando o PS deixou de governar e que estava em construção as obras do IP2, a própria A26, o PSD chegou ao governo e parou tudo isso. E depois teve que ser o PS, quando novamente voltou ao governo, a fazê-las andar. Aqui, se há mérito que este governo tem, foi de não ter parado. Foi de não ter estragado. Teve a decisão política que é o mais importante, que é o avançar dos projetos ou não. De não ter estragado é a continuidade dos projetos. Nós temos a ligação, a questão fundamental da água, a ligação do Roxo à Rocha, que está em fase com... Houve alguma intervenção deste governo com o processo de candidatura, com os projetos que estavam lançados, com concursos públicos internacionais, ou a ferrovia, todas isso são questões, ou o IP8, mas da forma como está, o que acontece sempre que há alteração do governo, há sempre, é o mesmo das câmaras municipais, mas há sempre trabalho que fica feito de anteriores executivos. E é bom que seja assim. Aquilo que não é sério é dizer o que é bom foi decisão nossa. O que é mau foi os outros que deixaram. Não é possível isto. Até falemos, claro, do PRR. O PRR que temos hoje, e que todo ano se fala, e da execução do PRR, deve-se à liderança de António Costa em Portugal e na Europa. Se bem se recorda, foi uma situação pós-pandemia e houve uma referência europeia, que foi António Costa, que colocou e conseguiu que todos os países da União Europeia criassem o PRR. Isso não é segredo para ninguém, que foi iniciativa. Estar agora a acusar o PS de ter deixado ou criar aqui uma narrativa indecorosa e não séria de que, efetivamente, o PS não fez nada, deixou esta região ao abandono, eu repudio totalmente isso e não é possível. Mas fez tudo o que podia pela região. Fez tudo para que avançasse. Se me disser assim, não andou com a velocidade que era necessária, reconhecemos que há coisas que deviam ter andado mais depressa. A nível das acessibilidades, sobretudo. A nível das acessibilidades, os projetos estão em construção, a variante, neste momento, a Bringel, a Figueira de Cavaleiros e essa ligação. Acredita que é possível, em 10 meses, um governo lançar um projeto... Mas o PS abandonou ou não a ideia da A26? O PS não abandonou a ideia da A26.
do IP8 aqui até ficar. O PS não abandonou a ideia da A26. O PS não foi a celeridade de avançar com esse projeto como devia de ser. Mas para isso cá estamos, para continuar a reivindicar, a trabalhar as melhores acessibilidades para Beja, a questão da água, a questão dos financiamentos que estão. Nós temos neste momento em Beja investimentos significativos e que nos enchem de orgulho. Temos a construção de um Palácio da Justiça, temos a construção do CEBAL, do Centro de Biotecnologia, com referências internacionais e o reconhecimento que tem. Nós temos neste momento a construção de 500 camas para os estudantes do IPB, que é tudo com financiamento do PRR, na qual eu intervim e lutei para que fosse possível a aprovação daquela candidatura, para não falar de muitos outros investimentos em toda esta região. Alguém pode dizer que é este governo que faz isto em 10 meses, ou estão tudo projetos que estão em marcha. E bem, nós temos hoje os equipamentos que estamos, ou a segunda fase do Hospital de Beja. É possível agora alguém deve reformular isso, se ficou efetivamente estabelecido. Mas em Orçamento de Estado já tinha estado. E o próprio Estado de Estado. Mas em Orçamento de Estado já tinha estado a ampliação do Hospital de Beja. Mas o Orçamento de Estado não é a parte essencial do processo. Foi a decisão política que foi anunciada e foi escrita por o então Secretário de Estado também desta região, Ricardo Mestre, que fala sobre isso com toda a clareza, com a evidência, com os dados e com os factos. É isso que estamos a estar aqui a analisar. O PS continua orgulhosamente a defender o Baixo Alentejo. Os baixos alentejanos têm esse sentimento? É preciso... Reconhecem o trabalho que foi feito, então, pelo Partido Socialista? Não tenho dúvidas que sim, e por isso estou eu aqui para dar a cara e esse compromisso e orgulhosamente a defender que continuarei a pôr em evidência os interesses do Baixo Alentejo muito acima dos interesses do Partido Socialista. Que campanha é que vamos ter? Pedro do Carmo disse num encontro recente em Vidigueira que esta ia ser uma campanha difícil. Porquê? Não, é uma campanha difícil. Mas foi o que disse, pelo menos na nota de imprensa que a Federação do Baixo Alentejo do Partido Socialista nos fez chegar, é essa a afirmação que lá estava. É sempre uma campanha difícil porque é de uma legislatura interrompida. É uma campanha difícil porque temos pouco tempo para preparar. É uma campanha difícil porque existem muitos movimentos populistas e muita demagogia, e digo não só do Chega. E é uma campanha onde temos que rapidamente informar e levar as pessoas a votar, com toda esta conjuntura internacional preocupante que assusta tudo e todos. E o tom entre PS e PSD na campanha eleitoral vai ser aquele que temos assistido nos últimos tempos, com troca de argumentos, troca de comunicados, a defender de quem é a paternidade dos projetos do Baixo Alentejo? Não, a Inês conhece-me há muitos anos, os Baixos Alentejanos conhecem, mas não entro no diz que disse, eu exponho com clareza as minhas ideias, debato democraticamente, tenho evidências, factos, que podem efetivamente mostrar o trabalho que tenho vindo a desempenhar e que continuarei a desempenhar, e é isso que vou para a campanha, de cabeça levantada, orgulhosamente, a ser a voz dos baixos alentejanos, e é neste registro que continuarei a lutar por esta que é a minha região. O Partido Socialista apresentou a nível nacional aquilo que chamou 10 respostas para 5 prioridades. No caso concreto aqui do Baixo Alentejo, quais é que devem ser, do seu ponto de vista, as principais prioridades, as principais propostas a apresentar ao eleitorado desta região? Aponte-me 2, 3 exemplos. Não, claramente a questão das acessibilidades, a questão da saúde e o financiamento... Mas a questão das acessibilidades, quais são as propostas concretas que o PS do Baixo Alentejo defende e com que se vai apresentar a votos a nível de compromisso eleitoral? Naturalmente que é a conclusão da A26, que é o IP8 até Beja, é o IP8 concluído até Ficalho, com as obras do IP8. É a isenção... O que a Federação defende, e ainda há pouco tempo fez um comunicado nesse sentido, é pedir a A26 até Ficalho. Mas o que temos previsto para já é o IP8. Naturalmente, temos que ver toda a conjuntura e a exigência. Não vamos estar aqui com o ótimo. Como foi também exigido, e já vem no programa do Governo, do Partido Socialista, a isenção das portagens na A2 para beneficiar a região Baixo Alentejo, que não tem neste momento essa particularidade. E depois há uma outra malha que também não tem sido envolvida, não tem sido suficientemente investida, que é uma malha de redes de estradas nacionais que estão muito degradadas e outra até de municipais, que os serviços municipais não conseguem dar resposta. E note-se, porque foi estabelecido ainda no governo de Passos Coelho e não foi possível alterar, que fosse as acessibilidades, esta malha da rede viária, fosse considerada prioridade.
e não é prioridade em termos de financiamento Mas Passos Coelho já saiu há tanto tempo do governo, não houve tempo, esses anos para alterar a situação? Não houve. Isso é que é claro, isso é que é importante dizer, porque foi estabelecido no financiamento comunitário, ou seja, nos quadros comunitários de apoios, deixou de ser prioridade para Portugal. Ou seja, Portugal estava uma rede viária que não precisava de ser considerada prioritária. Logo, todos os outros que têm vindo a ser negociados deixou de ser prioritário. E estamos a pagar por isso, temos que encontrar soluções. E depois, a segunda prioridade é realmente a água, a agricultura, a regadio. Quer seja na questão da envolvência dos seus trabalhadores, quer seja ter aqui também uma alteração para ter um regadio apoiado, ou seja, a região de sequeiro não pode ficar ao abandono, e continuar estes investimentos no regadio, que tem sido aqui um fator preponderante do desenvolvimento desta região. Em relação à imigração, fala de regadio, a mão de obra, sabemos que a região precisa de mão de obra de pessoas que venham de fora. Como é que o Partido Socialista olha à situação a que temos assistido nos últimos tempos com trabalhadores, tráfico de pessoas? Como é que podemos dar volta a esta situação? Bom, no tráfico temos que ser intolerantes. Todos nós temos que ter um papel ativo nessa situação e se há máfias, têm que ser efetivamente condenadas, têm que ser identificadas e condenadas. Naturalmente precisamos de trabalhadores. Não só na agricultura? Não só na agricultura. É próprio na restauração, na hotelaria? Falam em trabalhadores que vêm fora da região, sejam imigrantes ou imigrantes, porque podem vir de outras regiões do país que continuam a vir para cá. Tem que efetivamente ter aqui um acompanhamento e uma aceitação e um respeito por parte de todos, por parte das entidades empregadoras e também da população em geral e das próprias autarquias. Mas o que é que está a falhar para que o país ainda não consiga dar resposta a esta situação? O que tem falhado também tem sido a rapidez com que todos estes movimentos se apresentam. Tudo é muito rápido, tudo é muito... e não há infraestruturas, não há bases para receber essas pessoas e tem vindo aqui algumas situações. Onde eu admira, melhorou muito a situação, com a construção das IATAs, com as próprias entidades empregadoras, tiveram aqui um papel preponderante em conjunto com as autarquias, foi feita, não está tudo bem, ainda há muitas preocupações, portanto, há aqui questões também sociais e culturais que é difícil adaptar, mas é um caminho que temos que fazer em conjunto com todos, é um caminho que se faz caminhando e o PS mostrou toda a sua abertura para esse processo e, naturalmente, nós temos que também ter aqui uma tolerância acrescida, porque há muitas pessoas dessas que fogem à guerra ou que fogem dos seus países para poder alimentar os seus filhos. E isso não é questão menos importante e que se possa falar disto com muita leviandade. E é preciso respeito por essas pessoas que vêm para a região e que dão um contributo muito significativo para a segurança social. E não podemos permitir que movimentos populistas e demagógicos se aproveitem da fragilidade dessas pessoas para ganhar votos. Voltemos ainda às acessibilidades, desta vez para falar da ferrovia. Se a questão entre Beja e Casa Branca parece estar bem encaminhada com a ligação direta e a eletrificação da linha, Beja-Funcheira já é mais complicado. Como é que o Partido Socialista olha para esta situação quando em 2019 António Costa disse que Funcheira não era prioridade? Se o investimento da ferrovia lançado por Pedro Nuno Santos enquanto Ministro das Infraestruturas tivesse sido feito há 20 anos, não digo mais, ou estávamos numa situação completamente diferente. É preciso não esquecer que a ferrovia foi abandonada e foi revitalizada com Pedro Nuno Santos como Ministro e foi uma aposta nova. Veja-se até novos comboios que foram encomendados e começam agora a chegar ao nosso país no próximo ano. Sim, mas a ligação direta Beja-Lisboa também acabou por decisão de Sócrates, de José Sócrates, do Partido Socialista. Na altura, porque não foi essa a aposta. Eu não disse que não era o PS que tinha culpa nisso. Eu digo que foi com Pedro Nuno Santos e o governo do Partido Socialista é que passou a ser uma aposta na ferrovia, que até aqui não havia. E, naturalmente, que defenderemos, porque consideramos importante esta ligação ao sul do país, a ligação Beja-Funcheira. E eu não tenho dúvidas que vai ser e continuar a ser uma prioridade. Agora sim, a nossa conversa está mesmo no minuto final. Que compromisso, Pedro do Carmo, é que assume com o eleitorado desta região? O compromisso que assumo com esta região é de ser a voz dos baixo-alentejanos, é de pôr os interesses de todos os baixo-alentejanos acima de qualquer interesse partidário. Espero que o PS seja governo, que exista um governo de esquerda e, para isso, solicito que não desperdice o seu voto. Não votem partidos que não conseguem eleger. Será melhor para todo o território se o PS conseguir eleger 2
deputados. Consegui eleger a deputada Telma Guerreiro, que vem de Odmira. A força do distrito de Beja, a força do Baixo Alentejo está entre o litoral e o interior. E é isso que é necessário fazer nestas eleições. Para isso, o seu voto é necessário, para isso o seu voto conta e para isso lhe peço, humildemente, de cara levantada e olhos nos olhos, a nossa região estará, acima de tudo, com qualquer que seja o governo que saia das eleições de 18 de maio. Pedro do Carmo, cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Beja nas eleições legislativas de 18 de maio. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. A conversa atual está de regresso na próxima terça-feira, naturalmente com outro convidado.